Welcome! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a teacher Paula Graip e esta é uma aula de inglês voltada para os alunos do 7º ano. Mas vocês, alunos do 8º e do 9º, permaneçam aqui com a gente porque este é um ótimo momento para vocês revisarem um assunto. Let's study! Hoje nós vamos estudar a forma negativa do verbo to be. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena revisão. A gente viu que o verbo to be, ele tem dois significados, que é o verbo ser e o verbo estar. A gente vai usar o mesmo verbo para indicar dois sentidos, ser ou estar. E a gente vai usar o verbo to be para indicar como uma pessoa está, o que ela é e também a idade. Então, olha o exemplo. Como? Eu estou feliz. I am happy. O que uma pessoa é? Ele é médico. He is a doctor. E a idade? Você tem 13 anos. You are 13. Então, a gente pode usar o verbo to be para uma dessas três formas, né? Para utilização. E a gente viu na aula passada a conjugação do verbo to be. A gente viu que o verbo to be ele vai modificar de acordo com o sujeito e tem três formas, que é o am, is e o are. O am a gente vai usar apenas para o pronome I, que significa eu. O is a gente vai usar quando estiver no singular. E o are a gente vai usar quando estiver no plural. Só que tem uma pequena diferença, uma especificidade para o you. Quando o pronome for you, independente se está no singular ou se está no plural, o verbo to be vai ser sempre are. E o que a gente vai assim, saber se está no singular ou se está no plural é de acordo com o contexto. E a gente também viu na aula passada que o verbo to be ele pode ser escrito de duas maneiras, digamos assim. Uma é da forma cheia, onde a gente pode ver os pronomes e o verbo todo lá escrito, duas palavras separadas. E também a gente pode escrever da forma contraída, que é reduzida, que é onde a gente junta o pronome com o verbo. E quando a gente junta os dois, a gente forma uma única palavra e utiliza o apóstrofo, que é esta vírgula em cima, digamos assim, né? Só para facilitar o nosso aprendizado. E quando a gente junta os dois, a gente vai tirar uma letra, que é a primeira do verbo. Então, I am, she is, she's, they are, their. Certo? A gente hoje, né, vai estudar a forma negativa. Na forma negativa, que palavra a gente usa para deixar aquela frase na negação? É o não. Então, ele não é médico. A gente agora está negando, estamos utilizando o não. Em inglês, este não é not. E a frase ele não é médico vai ser he is not a doctor. Nesta frase, a gente já observa uma pequena diferença do português para o inglês, que é a localização da negativa. Em português, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Olha, em português o não ele vai ficar antes do verbo. Ele não é médico. E no inglês a gente vai colocar... Ai, gente, desculpa. A gente vai colocar o não, que é o not, depois do verbo. He is not a doctor. Então, aí já começa a pequena diferença entre o português e o inglês. A negação em português vai vir antes do verbo e em inglês vai vir depois do verbo. Vamos ver aqui alguns exemplos. I am not a nurse. Eu não sou enfermeira. I'm not a nurse. Na forma reduzida. He is not sad. Ele não está triste. He's not sad ou he isn't sad. Observa aqui esses dois últimos exemplos
que a gente viu que junta o pronome com o verbo, lembra? É a mesma coisa do português, ou mesma coisa da forma afirmativa. A gente junta o pronome com o verbo e acrescenta um not. Ou a gente vai juntar agora ó, o verbo com a negação, is, not, e vai ficar isn't. Então, essas três formas, elas estão corretas. Vocês é que vão escolher qual é a melhor, qual que você se sente mais confortável para usar. Se é o verbo e o não separado, se é o pronome junto com o verbo, ou se é o verbo junto com a negação, certo? No plural acontece a mesma coisa. They are not sleeping. Eles não estão dormindo. They are not sleeping. Eles não estão dormindo. E they aren't sleeping. A mesma coisa. Está aqui o verbo com a negação not, separado. A gente pode juntar o pronome com o verbo ou a gente pode juntar o verbo com a negação. Lembra que quando a gente junta duas palavras, a gente vai tirar uma letra. E quando a gente junta o verbo com a negação, quem sai é o O, a letra O, certo? Aqui, ó, no próximo slide, vocês vão ver as formas com todos os pronomes. Tá aqui a primeira coluna, vocês estão vendo o pronome, verbo e a negação, todos três escritos. Na segunda coluna, a gente tem os exemplos aqui, juntando o pronome com o verbo e deixando o not separado. E no terceiro exemplo, na terceira coluna, a gente está vendo, ó, juntando o verbo com a negação. O que foi que aconteceu nessa terceira coluna? A gente não tem o pronome I. Por quê? Porque quando a gente vai usar o I, eu não sou ou eu não estou, só tem duas maneiras. Ou você escreve tudo junto, ou você escreve tudo separado, ou você junta o pronome com o verbo, certo? Se você juntar o verbo com a negação, aí vai estar errado. Isso só com o pronome I, com eu. Para todos os outros, vocês vão escolher o que for melhor. Ou junta pronome e verbo, ou verbo e negação, ou deixa tudo separado, certo? Vamos ver aqui a prática. Now it's your turn. Agora é a sua vez. Vocês vão ver a imagem e três frases. E vocês vão escolher qual é que está escrita corretamente. Eles não estão jogando futebol, certo? Então, qual é a frase correta? They not are play soccer. They are not play soccer. Or they are not playing soccer. Qual dessas três frases está escrita corretamente? Acertou quem respondeu que é a terceira frase. They are not playing soccer. No segundo aqui, ó, Renato não está assistindo TV. Qual a frase que está escrita corretamente? Observa o verbo e a negação para ver qual é que está escrita correta. Renato not watching TV. Renato isn't watching TV. Ou Renato not is watching TV. Respondeu certo quem colocou a segunda frase, isn't. Renato isn't watching TV. Eu não estou chateada. Então, I am not upset, amn't upset ou I not am upset. E aí, qual é que está certa? A primeira frase é a que está correta. E agora, nesse exemplo, ó, José e João não estão nadando. José e João not are swim. José e João are not swim. Ou José e João aren't swim. Qual dessas três frases está escrita corretamente? A frase que está correta é a terceira. José e João aren't swim.
You don't are crying, you're not crying, or you'n't cry. Você não está chorando. A única que está correta é a segunda. You're not crying. E agora é a hora do desafio. Vocês vão observar a imagem, ver as palavras que estão aqui no quadro, ou melhor, na tela, e vocês vão escrever no caderno de vocês a frase na negação. Olha o exemplo aqui, ó. It, eating. Ele comendo. Só que a ave aqui não está comendo. Então, ela não está comendo. Vocês vão escrever da forma que vocês acharem melhor. Escolhe uma forma e escreve na negação. Qualquer uma das três estaria correta. Ó, Deb sad, vocês vão dizer que Deb não está triste. Você jogando vôlei, na negação. Nós discutindo. Ele, pequeno, cachorro. Eu, 58 anos de idade. E os estudantes de férias. Então, todas essas frases vocês vão escrever na forma negativa, certo? E a aula de hoje está chegando ao fim. Espero vocês no próximo encontro. Bye!